Senhoras e senhores, estamos na rua e nesse vídeo eu te convido a pegar um cafezinho, sentar confortavelmente aí na sua cadeira e vir comigo para conhecer o Bank of England, o primeiro banco central do mundo. E aí, bora? Você é velho aqui, eu te convido a se inscrever aqui no Lucro do Dia. Basta você clicar no botãozinho ali de se inscrever e ativar o sininho de notificação, que sempre que a gente fizer algum conteúdo, seja um tutorial, seja uma aula ou até mesmo um vídeo mais histórico, você vai ser informado. Claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, dê like pra gente saber que a gente está no caminho certo e principalmente, vamos conversar. Aqui embaixo tem caixinha para você falar seus comentários, críticas, sugestões, e também você pode me seguir no Instagram para a gente bater um papo lá com directs e tudo mais. Então, beleza, vamos lá. A gente está na frente aqui em Londres de um dos lugares mais importantes do mundo dos investimentos mundial. Por quê? Neste lugar, eu não vou saber pronunciar corretamente o nome, mas é Threadneedle, alguma coisa do tipo Threadneedle Street, eu estou tentando ler lá da frente, está posicionado nessa esquina aqui, muita coisa que aconteceu já no mundo dos investimentos. Vou pedir para minha linda camera girl, minha namorada Bruna, minha noiva Bruna. Para virar um pouquinho a câmera aqui, conforme a gente vai conversando, porque eu já gravei um vídeo em que eu falei deste prédio aqui, ó, que é exatamente vizinho do Bank of England, que aqui é o Royal Exchange. E aí agora a gente vira da mesma maneira onde a gente estava. E para você entender mais ou menos onde a gente está, exatamente vizinho está o Banco da Inglaterra. Então, Royal Exchange, uma das primeiras bolsas de valores do mundo, a gente já falou sobre isso aqui no Lucro do Dia, tem vídeo sobre isso, e agora a gente vai entender um pouco sobre o Banco da Inglaterra. O Bank of England, ele nasceu no dia 27 de julho de 1694. Meu Deus do céu! Bati a mão aqui no microfone, espero que não tenha dado um curto-circuito aqui na tela, mas vamos lá. O Banco da Inglaterra foi fundado em 1694, mas ele não foi fundado como um banco central já, né? Ele foi fundado como um banco privado. E quem patrocinou esse começo foram simplesmente nada mais, nada menos do que o rei e a rainha da época, o rei William e a rainha Mary, que eles fundaram para, abre aspas, promover o bem público e o benefício do nosso povo, fecha aspas. Esse lema, ele ainda é o mesmo do Banco Central daqui, que hoje é promover o bem do povo do Reino Unido, mantendo a estabilidade monetária e financeira. Mas o principal objetivo da fundação desse banco foi meio que assim, não é necessariamente para ser um banco central, e sim para financiar os esforços da guerra da Inglaterra contra a França. Então, no dia 1º de agosto de 1694, né, ele foi fundado um pouquinho antes, mas no dia 1º de agosto ele abriu as portas aí para o público, né? Então, ele abriu as suas acomodações no Mercer's Hall em Cheapside, não foi nesse local aqui, tá? Depois que ele vai chegar para cá. E naquele momento ele tinha uma equipe de 17 funcionários e 2 porteiros. O primeiro governador deste banco, que é o que eles chamam, foi o Sir John Houblon. Ele começou a fazer algumas modificações, alguns pontos, e principalmente sobre a questão de emissão de moedas. Naquela época, né, diferente de como é hoje, que a emissão de moeda é algo que é especificamente pelo Tesouro, enfim, pelos bancos centrais de alguns dos países, naquela época alguns bancos tinham essa possibilidade, e esse era um dos bancos que tinham, né? Entre 1994 e 2004, ou seja, muitos séculos depois, esse Sir John Houblon foi homenageado nas notas de 50 libras. Uma história de sucesso e de muitos anos também tem crises. E a primeira crise do Banco da Inglaterra foi próximo de 1720, porque em 1711 foi fundada uma empresa, South Sea Company. E essa empresa, ela começou a ameaçar a proximidade que o Bank of England tinha com o governo, né, que acabava atuando como o principal banco do governo, né, e essa empresa começou a trocar títulos, né, começou a financiar, trocar empréstimos do governo aí por direitos comerciais dos mares do sul, que é o que a gente conhece como América do Sul, lá a nossa região.
Isso começou a fazer uma crise, todo mundo ir para o outro banco, mas isso não demorou muito. Já essa companhia, na verdade, South Sea Company, já entrou em declínio e voltou o poderio aqui do Bank of England. Em 1734, olha só, presta atenção nesse número, 1734, o Banco da Inglaterra se muda para Threadneedle Street, exatamente aqui. Então ele está aqui desde 1734, eu já repeti isso 500 vezes, mas tudo bem. O arquiteto George Sampson, ele começou aqui num lugarzinho, ele foi comprando lugares ao lado, foi aumentando os seus andares, aumentando toda a sua posição, para chegar como ele é hoje, que é o que você está vendo. Mas a primeira etapa dessa construção, o banco pagou, é uma curiosidade que eu vi no histórico do banco aqui, ele pagou, sabe quanto? 268 libras para os trabalhadores que construíram o banco. Nossa, né? Como que... É um banco, né? Porra, ele explora os trabalhadores e tal. Não, mas eu fiz as contas. E aí, de 1734 até hoje, né, esse pagamento equivale a mais ou menos 61 mil libras, que dá mais ou menos 460 mil reais. Se a gente pegar a inflação daquele período até hoje, mais ou menos isso que pagou para os trabalhadores, os pedreiros, quem realmente construiu aqui. Para a época, para o cenário, até para hoje, tá mais ou menos, eu não sei a quantidade de empreiteiros que teve, mas não é um valor mas é um valor bom, né? Em 1797, a França entra em guerra com a Inglaterra, que acaba na história sendo muito comum. E aí, nesse momento aí, todo mundo começou a ficar com medo, etc. Né? Temores aí de invasão começou a se espalhar. O que acontece normalmente? As pessoas, o público correu para o banco para fazer as suas retiradas, sacar dinheiro, sacar ouro. E aí, aqui a gente tinha as reservas de ouro e tinha mais ou menos 16 milhões. Em pouco tempo, essas reservas caíram para 2 milhões de libras. 2 milhões de libras equivalente em ouro, porque todo mundo estava sacando aí o seu dinheiro. E aí, um jovem banqueiro, que era aí o conselheiro aí, né, o primeiro-ministro William Pitt, melhor dizendo, né, que ele era conhecido como o Jovem, ele colocou aí uma ordem para que parasse, né? Opa, não vamos mais entregar ouro aqui, porque senão vai acabar o ouro aqui da Inglaterra, né? Então, esse momento foi retratado até numa charge que mostra aí o jovem, né, que é o William Pitt, tentando conquistar o ouro da velha senhora de Threadneedle Street e acabou virando um símbolo. Então, aqui o banco é conhecido como Velha Senhora da Rua Threadneedle. A partir dessa data, ele começou a fazer um controle em relação à saída de ouro. E aí uma outra curiosidade que aconteceu nesse período, né? Como o banco ele fazia notas aqui equivalente a ouro, enfim, a emissão de nota, né? E naquela época a população praticamente era analfabeta, começou a surgir as falsificações. Então as primeiras falsificações de libras começaram nesse período. As pessoas não conheciam muito, né? Ler, não sabia exatamente qual que era. E aí os mais espertinhos começavam a passar a perna nos outros, e nesse período isso virou um crime e as pessoas começaram a ser enforcadas por esse crime. Mais de 300 pessoas foram enforcadas durante esse período de restrição, entre 1797 e 1821. Uma outra curiosidade que eu trago para você é sobre a primeira mulher que trabalhou no Banco Central da Inglaterra, o Bank of England. Foi em 1894, a Miss Janet Hogarth. Ela se tornou a primeira mulher oficialmente registrada, e esse registro eu vou mostrar aqui na tela. Inclusive tem o sitezinho de tudo escrito à mão, de como ela começou e quando ela começou a trabalhar. E eu tenho até o salário que ela passou a ganhar. Eu quero saber se é um salário bom ou ruim, Bruna. Ela começou a trabalhar aqui com 157 libras por ano. E aí, era um bom salário ou estava explorando, ou era ruim? Bom, não tivemos resposta. O cachorro não é a Bruna, tá? O cachorro respondeu, ela não respondeu. Beleza, 157 eu fiz as contas aqui. Estou recebendo uns olhares pesados aqui. 20 mil libras por ano, ou 156 mil reais na cotação de hoje, dá mais ou menos 13 mil por mês. Isso, na época, era considerado um salário muito bom.
Até hoje, 13 mil reais por mês no Brasil é considerado um salário bom. Aí ela havia recebido uma formação na Universidade de Oxford e quando ela começou, ela já empregou a senhorita Elsie, graduada em História em Cambridge, como sua assistente com salário de 105 libras da época. Então, dá para você dar uma olhada aí no registro, enquanto eu falo aqui do momento que ela começou a trabalhar aqui no Bank of England. Estamos chegando no século aqui de 1900. E a gente sabe que teve, principalmente aí, as duas grandes guerras. Como que foi no período da Primeira Guerra Mundial? O Bank of England teve um papel muito importante. Mas antes da gente falar sobre o papel importante que ele teve para financiar aqui a guerra, 71 funcionários do Banco da Inglaterra perderam a vida na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Né? E hoje eles são homenageados. Tem lá dentro uma homenagem, e aqui fora também, eu imagino que seja essa imagem aqui, que é o que está no site do banco, dizendo que no jardim da frente tem uma homenagem ao pessoal aí que perdeu, os funcionários, né, que foram recrutados para a guerra e perderam as suas vidas. E voltando aqui de novo, falando em relação ao papel importante que o Bank of England teve para a Inglaterra para financiar a guerra, eles emitiram como se fosse, eles chamam de war stocks, né, como se fossem ações de guerra, que então, de alguma maneira, as pessoas poderiam comprar essas ações para financiar o governo, enfim, na guerra. E aí o que aconteceu? Eles falaram que teve uma super demanda, todo mundo procurava e assim por diante, eles divulgaram isso. Mas tempos depois, olhando a contabilidade, os próprios pesquisadores do banco perceberam que isso não foi verdade, né? O próprio banco entrou com dinheiro próprio para financiar a guerra aí para o governo inglês. A gente falou no outro vídeo em relação ao período em que o padrão ouro foi suspenso, ou seja, quando as notas deixaram de ter lastro, a quantidade de ouro que tinha aqui no banco, e eu trago aqui nesse vídeo quando que isso foi, né? O padrão ouro foi suspenso em setembro de 1931. Enfim, a confiança da Libra não estava daquela maneira e foi exatamente nesse período, não tem a data certa aqui, mas em setembro de 1931. Outro ponto interessante aqui, na região aí da Segunda Guerra Mundial, aqui próximo de 1940, foi que a Alemanha começou a falsificar notas de libras. Então, eles estavam tentando, né, a guerra era de todas as maneiras, então eles estavam tentando desestabilizar também a economia inglesa, e eles começaram a fazer notas de 5 libras até de 1000 libras, né? Vários tipos de notas aqui, e chamou aqui de Operação Bernhard, é um nome alemão de alguma maneira. Quase 9 milhões de notas com 134 milhões de valor nominal, a somatória de todas essas notas, foram impressas pelos nazistas, notas falsas, né, que foram impressas. E se a gente fala que lá atrás era muito dinheiro, né, se a gente for trazer a valor presente, 134 milhões inundou isso aqui, possivelmente ia trazer danos, causando inflação, etc., realmente levando para baixo o valor da Libra, né? E o próprio Banco da Inglaterra descreveu como que foi uma das ações mais perigosas já vista em relação à moeda, a Libra. E medidas emergenciais foram tomadas, incluindo fazer uma nota diferente, uma nota com uma cor diferente, colocando um fio na nota e assim por diante, todas essas medidas no momento da Segunda Guerra Mundial. E nesse período de fim de guerra foi quando, finalmente, o Bank of England foi nacionalizado. Então, oficialmente, ele deixou de ser um banco privado e ele passou a ser um órgão público como realmente um banco central. Esse foi em 1946. Agora, em 1960, aconteceu algo que é o que as notas são até hoje, que a rainha Elizabeth II, ela começou a aparecer nas notas. Mais do que uma homenagem, é uma forma anti-falsificação. Porque quando a gente tem objetos abstratos ou alguns outros objetos, é mais difícil da gente identificar quando é verdadeiro, quando é falso. Diferente quando a gente olha um rosto. Então, por isso que um rosto é melhor, é muito mais difícil dos falsificadores fazer. E quando a gente pega uma nota, a gente consegue, opa, isso aqui não está muito bem. E aí, desde 17 de março de 1960, a Rainha Elizabeth aparece nas notas de Libra. Bom, então esse é um vídeo aqui que você conheceu um pouco mais sobre o primeiro banco central do mundo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, manda para os parentes, para os amigos, para todo mundo.
clique no botão de like, acelera esse like aí e a gente se vê no próximo vídeo do Lucro do Dia. Valeu!